bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, né, Alan? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo ótimo, bora para mais um? Ó, vi que você deu uma editada aí no background, né? Ah, Tá até com uma luz aí, agora tá virando blogueirinha. Tá virando blogueirinha, tô vendo, tá investindo, né? Investindo um pouquinho, né? Não, mas olha, vou te falar. Hoje até aqui, eu tô vestido com a minha camisa do TDC. Então, inclusive, um abraço aí pra Yara, que já teve até um talk aí sobre comunidades. Eu acho assim, porque eu acho que a graça do TDC, inclusive, era essa, né? A gente conecta, a gente fala, a gente encontra pessoas. Mas pra bolar esse aqui, porque essa temporada não lançou ainda, mas várias novidades, não sei a ordem que lançar, porque a gente é assim, né? Ela vai ser surpresa, a gente não tem roteiro. A gente quis realmente pegar temas quentes. E um tema que eu lembro, que a gente conversa, a gente vive todo dia aqui, quando a gente lida com os times, com projetos, o que for, porque a bendita da documentação. Né? A gente sabe, a gente gosta de codar, de resolver problema, aquela coisa toda, mas aí chega, tem que resolver a questão de compliance, falta uma documentação, falta um negócio, alguém saiu, ferrou, para não falar outra palavra, ferrou porque perdeu o histórico. Então, exato, por essas e outras, a gente trouxe aqui ela, que realmente sabe do assunto. Então, por favor, venha, Mari Moreira. Oi, gente. Mari, muito obrigado. Aí deu certo, viu? Muito obrigado, Mari. Como é que você tá aí? Tudo bom? Eu tô bem, gente. E vocês? Estou animada pro papo. Já imagino que vem muitas polêmicas por aí, né? Que eu sei que esse assunto é meio indigesto para algumas pessoas. E a gente gosta de polêmicas. A gente gosta de polêmica. Primeiro, não, mas eu acho que é polêmica construtiva, tá? Eu acho que, assim, mais do que... Eu costumo brincar para as pessoas que eu gosto de trazer provocações do bem. Então, assim, a ideia hoje é trazer insights, ideias, coisas para que a gente consiga destravar esse assunto, porque eu sei que é complicado. Eu acho que destravar é a palavra certa, inclusive, né? Como realmente destrava essa questão, talvez até a questão cultural. Mas primeiro, Mari, eu tenho que falar, eu falei no backstage, tenho que falar de novo. Eu adorei o seu fundo. Essa decoração do Pokémon acaba com todo mundo, realmente tem que falar. Então, assim, Mari, pra gente começar, por favor, quem é a Mari? Fala pra gente. Nossa, pera. Isso, não tava preparado pra essa aí. Ai, difícil, mas vamos lá, Mari. Vamos lá, gente, prazer, eu sou a Mari. Né? Boa tarde, bom dia, boa noite, em qualquer horário que você está me vendo ou me escutando. Eu sou technical writer ou redatora técnica, então basicamente meu papel é fazer documentação técnica nas empresas. Comecei nessa área tem pouco mais de 3 anos e passei aí pela Zup, passei pelo iFood e agora estou no Mercado Pago. E hoje, especificamente no Mercado Pago, eu estou como líder de projeto de uma squad que cuida justamente da documentação do Mercado Pago Developers, que é o nosso portal de documentação de API. E além do meu trabalho CLT, eu também tenho uma atuação por fora. Eu sou criadora de conteúdo nas minhas redes sociais, faço aí algumas palestras, inclusive já estive no TDC, conheci o Mar na trilha de API quando eu palestrei, numa das últimas edições que teve ano passado. E também sou professora, eu tenho 2 cursos de Tech Writing, que são o Trilhando a Sua Carreira em TW, que é focado para quem quer migrar para essa área e quer trabalhar com isso também, e o Decolando em TW da API a Documentação, que é focado em documentação de API. Então, quem tem vontade de aprender a documentar melhor a API, não só o Swagger, né? Então, além do Swagger, como é que eu monto um portal bacana, o que eu tenho que levar em conta na hora de documentar APIs como um todo. Então, é isso. Essa é a Mari, resumidamente. Irado. E olha, eu já comecei, né? Você falando assim, eu já achando que tava tirando onda com o Swagger. Então, assim, realmente, Mário, eu acho que é um tema... A gente falou, né, realmente da polêmica, mas a gente usa a polêmica para chamar atenção, porque é um assunto importante. Sabe, a gente brinca aqui, mas a gente sabe que é importante. Então, eu lembro... Eu assisti essa palestra, era coordenador da trilha de API. Quando eu vi essa submissão, eu falei assim, eu falei para os outros coordenadores, tem que colocar essa porque é aquele calcanhar de Aquiles. Quem sabe? Que ninguém quer falar, né? Tipo, abrir a caixa de Pandora para resolver os problemas. Mas a gente precisa. Eu acho que até a parte da senioridade vem da gente realmente falar sobre isso. Então, assim, e você é formado em jornalismo, né? Você é formado em jornalismo, né? Isso, jornalista de formação. E você começou na TV Cultura, não foi? Que a gente viu lá, estagiário da TV Cultura, não foi? Irado, irado. Nossa, foi longe agora. A gente aqui, ó, aqui a gente vai lá, caça tudo. Mas eu acho que assim, como realmente, minha primeira dúvida, como você foi parar nessa área? Sabe, começou lá, estava na parte de jornalismo e tudo mais, TV Cultura, e você se imaginava migrar para desenvolvimento, trabalhar? Eu sempre fui curioso sobre isso. Como é que você foi parar aqui? Conta pra gente. Cara, gente, eu caí de paraquedas, a verdade é essa, assim, eu não planejei entrar na tecnologia, assim, aconteceu. Eu comecei realmente, sou formada em jornalismo, né? Acho que, na verdade, contando uma história do começo mesmo, né? Eu sou pernambucana, mas eu moro em São Paulo há mais de 10 anos. Eu vim para fazer faculdade, estou aqui desde então. Vim para a faculdade porque meu sonho era ser repórter de TV. Então, assim, eu entrei no jornalismo que eu queria, assim, aparecer na Globo, sabe? Assim, tipo, na Globo, Tipo assim, a pequena Mari, quando chegou no alto dos seus 19 anos em São Paulo, a meta era essa, assim. E cheguei a estagiar em revista, em TV. E aí eu comecei a trabalhar especificamente no mercado de trabalho, já fazendo uma transição de carreira, porque quando eu me formei jornalista, eu não consegui nenhum emprego logo de cara na minha área, assim, em redações tradicionais, e aí migrei para o marketing digital. E fiquei nesse mercado até ali meio de 2019. Nesse meio tempo, eu já trabalhava com redes sociais há muito tempo,
Cheguei a fazer um MBA em marketing digital, então minha carreira estava toda direcionada para isso. Então, marketing de conteúdo, inbound marketing, produção de conteúdo para redes sociais, eu tinha feito já de tudo um pouco nesse universo, assim. E aí, eu comecei a ver vários colegas meus da faculdade se formando e trabalhando com UX Writing. Naquela época eu não sabia o que era UX, o que era UX Writing especificamente, e me interessei, achei bacana, assim, achei uma coisa diferente, e resolvi conversar com alguns amigos, principalmente amigos da faculdade que estavam trabalhando com isso. Até que eu vi, me interessei, achei bacana, falei, poxa, já estou há muito tempo trabalhando em agência de comunicação, e quem trabalha em agência sabe que é um ambiente bem difícil mesmo, assim, né? Muito instável, muito complicado mesmo de se trabalhar. E aí eu resolvi fazer uma migração para a tecnologia. Então, nunca foi um plano inicial, acabou acontecendo por vontade mesmo de uma carreira mais sólida, mais estável e tal. E aí fui, a princípio, migrar para UX. E consegui, assim, fiquei uns meses estudando, foi quando eu tive contato com a comunidade a primeira vez, conheci o pessoal da comunidade UX Writing do Brasil, fiz networking ali, comecei a trocar experiências e consegui migrar para essa área. E estava trabalhando nela até que chegou 2020, eu participei de um processo seletivo para a ZUP, e aí no processo seletivo até então eu achava que eu ia continuar trabalhando com UX. E aí é muito engraçado essa história, porque assim, na entrevista me perguntaram, você faz documentação? E eu achava que documentação era tipo ata de reunião, sabe? Tipo, vou na reunião, e eu achava que era isso, porque eu fazia isso nas design sprints que eu participava. Eu era sempre organizada com as minhas anotações e o meu product manager, o meu designer, pediam minhas anotações. Então eu falei, sim, eu anoto tudo, as pessoas pedem as informações para mim, e eu jurando que eu tava abalando, né? Tipo, caramba. E, enfim, aí a ZUP acabou me contratando, e aí eu já falei isso em alguns lugares, assim, tipo, eu e a ZUP somos tranquilos em relação a isso, que foi uma contratação errada que deu muito certo, porque nem a ZUP tinha ideia do que estava fazendo ali ao me contratar, nem eu tinha ideia do que eu estava fazendo ao aceitar, assim, foi uma coisa que tinha tudo para dar errado. Mas deu um match perfeito, assim. E aí, comecei a trabalhar com tech writing sem saber que era esse nome, então, parece fanfic, mas é real, assim, eu lembro que eu entrei nas primeiras reuniões, assim, com o pessoal, e eu anotava umas 40 palavras, porque eu não entendia nada do que as pessoas estavam falando. Não, porque isso tem prod, não, porque... nem lembro mais as palavras, mas, assim, era tipo API, SDK, produção, stage, eram umas coisas, assim, que eu ficava, isso, eu não tô entendendo nada, tipo, eu não sei nem pra onde vai. E eu tinha que escrever a explicação técnica de tudo aquilo, assim, então foi muito doido, na verdade, porque... eu ia, assim, fuçando, conversando com as pessoas, e aí fui, aos poucos, desenvolvendo as documentações, mas foi uma loucura, assim, a verdade é essa, gente. Eu caí de paraquedas e demorei pelo menos uns 3, 4 meses até entender que o que eu fazia tinha esse nome. E aí, no momento que eu entendi que o que eu fazia chamava Tech Writing, eu falei, pô, legal, então agora eu vou estudar e vou entender sobre isso. E aí me apaixonei perdidamente, e uma coisa foi levando a outra, e aqui estamos, assim. Mas, basicamente, resumidamente, é um pouco isso, assim, que aconteceu. Que bom, né, que teve essa coincidência não combinada. Mas eu vou aproveitar um gancho que você deu, então, é o seguinte. Qual a diferença UX Writing e Technical Writing? Porque você falou, você se confundir e tudo mais, eu acho que assim, o pessoal pode estar ouvindo a gente, pode ter essa dúvida. Então, para a gente começar esclarecendo, qual seria a diferença? Olha, tem uma comparação que um chefe meu uma vez fez, que eu acho que é muito boa. Ela não é exatamente isso, tá? Mas eu acho que visualmente ela ajuda muito a gente ter uma noção das diferenças, assim. É como se o UX Writing fosse o front-end de conteúdo, porque a gente está falando do texto que aparece logo na tela, assim, da aplicação, né? Então, tô ali fazendo um cadastro e tem os campos que eu preciso preencher e eu vou seguindo as orientações que estão na tela. E o Tech Writing é como se fosse o back-end. Porque muitas vezes, hoje a gente está falando de uma documentação técnica interna, então, para essa aplicação existir, como que você tem que configurar o front dela, então, como que é a especificação técnica para você levantar isso do outro lado. E mesmo que seja uma documentação para o usuário final, ela seria um back-end porque seria, por exemplo, eu não sei como eu vou redefinir a minha senha, eu preciso ler um tutorial de como eu faço isso. Provavelmente esse tutorial seria escrito por uma pessoa de Tech Writing, sabe? Então, eu gosto dessa analogia do front-end e back-end, porque, guardadas as devidas proporções, seria um pouco isso, sabe? Mas tem uma analogia também que eu gosto muito de usar, que é do jogo de tabuleiro, assim. Se a gente pensa no jogo de tabuleiro, então, sei lá, o Monopoly, por exemplo, né, banco imobiliário, o texto que teria no tabuleiro mesmo, então, prisão, imposto de renda, chegada, partida, etc., que seria o meu aplicativo, esse texto seria do UX Writer, né? Já o Tech Writer seria o manual de instrução do jogo, que é isso, porque ele explica todas as especificações para você jogar banco imobiliário, quais são os critérios para ganhar, para perder, para você ir para a cadeia, para você sair da cadeia, para você comprar uma propriedade, para ir a leilão, quando a pessoa fale. Então, é uma outra forma também da gente visualizar essas diferenças, assim. Não, para mim foi claro e fez todo sentido. Fez todo sentido. E é uma dúvida, não sei, Alan, se você tem essa dúvida. Mas, assim, a pessoa que trabalha como Tech Writer, o trabalho dela, assim, é criar documentação o dia todo, tá na reunião, como que é realmente o dia a dia? Porque, assim, eu fico na dúvida, sabe? O que eu fiquei pensando quando eu vi as suas outras entrevistas e tal, é que eu senti que, até pelo mundo já tá mais na agilidade, você participou de equipes mais coesas, todo mundo trabalhando mais colaborativo, e eu acho que isso te ajudou. Eu fico imaginando num cenário de, tipo,
fazer uma reunião para você escrever um tutorial de uso de uma aplicação e voltar daqui 2 semanas com o tutorial, fica impraticável, né? Então, acho que isso está ligado com a sua dúvida, Matheus. Você trabalha bem integrado, assim, com as equipes de desenvolvimento? Sim, eu diria que sim. Na verdade, claro que depende muito de onde a pessoa trabalha e como que a equipe onde ela está inserida ali também trabalha. Na bibliografia da área, geralmente dizem que existem 2 formas de trabalhar. Então, tem o Scrum of Writers, que seria essa equipe de tech writing, que seria cross a equipe de produto e engenharia, e aí essa equipe dá suporte, que é o que a gente faz hoje aqui em Mercado Pago. E tem o tech writer alocado. E aí, essa pessoa alocada seria parte da squad, pensando ali no Scrum, né, que a squad é o time multidisciplinar, e aí uma das pessoas dessa equipe multidisciplinar seria a pessoa de redação técnica que faria ali a documentação em conjunto com a equipe. Eu acho que independente da formatação que as empresas acabam adotando, eu acho que uma coisa que, pelo menos, para mim, está cada vez mais clara, é que documentação técnica é um trabalho colaborativo. Assim, não sai do outro lado se todo mundo não comprar a ideia de que isso é importante. E eu sei que é difícil comprar essa ideia, assim. Mesmo em apresentações, em palestras que eu faço para muitos times técnicos, eu sei que a pessoa assiste e, no fundo, ela pensa assim, poxa, eu quero, mas eu não sei fazer isso virar do outro lado. E eu sei que isso é difícil. Por isso que eu acho que, mais do que a gente falar sobre a importância de documentar, é sobre ter uma cultura de documentação associada. E eu particularmente vejo que a gente está num lugar mais otimista para essa discussão, porque eu acho que a pandemia acabou provocando isso, forçou isso, na verdade, né? A partir do momento em que as empresas ficaram mais home office e a gente teve que usar mais comunicação assíncrona. Uhum. Né? Então, assim, a gente não pode o tempo todo chamar a pessoa na mesa para falar 15 minutos para tirar uma dúvida. Eu preciso ter isso escrito em algum lugar, registrado em algum lugar, ou na hora que eu vou mandar uma mensagem no Slack para o meu parceiro, né, meu companheiro, minha companheira de trabalho, eu preciso mandar uma mensagem mais direcional. Não dá mais para só mandar, oi, tudo bem, e esperar a pessoa me responder. O ideal é que eu já mande o que é minha dor, né? Oi, tudo bem? Eu tentei fazer tal coisa e deu erro. Será que você sabe como resolve? Ou você tem algum lugar, uma informação onde eu encontro isso, de como se resolve? Então, eu acho que tudo culturalmente falando, que as empresas de tecnologia começaram a aderir por causa da pandemia, né, que a pandemia acelerou essa evolução, eu acho que no final do dia tem incentivado muito esse debate. Parece uma coisa não relacionada, mas no fundo é. Porque a gente está falando sobre gestão do conhecimento. Sim. A gente está falando sobre o tempo todo, estamos gerando artefato todos os dias, o dia todo. É aquela feature que precisa ser melhorada, é aquela feature que precisa ser trocada porque uma nova tem que ser substituída, tem que ser publicada. Isso a gente faz o tempo inteiro. Mas muitas vezes a gente esquece de que o nosso usuário, a pessoa que consome aquele artefato que a gente está gerando, ela não está acompanhando as coisas na mesma velocidade que a gente. Então, documentar as coisas é sobre garantir que as pessoas adotem os nossos produtos mais facilmente. E a nível interno, é também garantir que o time acompanhe isso também. Porque a gente sabe que a rotatividade nas empresas de tecnologia é alta, né? Não estou nem me referindo a só saída de pessoas, mas as pessoas trocam também de emprego muito rápido. Sim. Então, garantir essa cultura de documentação é também sobre garantir essa coesão no trabalho, né? Então, e eu nem estou falando só sobre documentação de produto, estou falando sobre RFCs às vezes, sobre ADRs. Então, e a sua decisão de engenharia, você lembrou de anotar? Era isso que eu estava pensando. Para que 5 meses você não volte a ter essa discussão de novo, sabe? Tipo, você discutiu sobre um framework 5 meses atrás, só que você não documentou essa ADR. Aí você chega lá na frente, uma pessoa nova entra, aí traz esse assunto, aí lá vem vocês fazer uma nova reunião para falar de uma coisa que já tinha sido resolvida lá atrás. Já foi resolvida lá atrás, porque você deu os 2 exemplos da documentação do front-end e da documentação de uso ou de desenvolvimento, mas esses artefatos de desenvolvimento internos, que a gente acaba, normalmente até o que o Matheus falou no começo, pela dinâmica, acaba sendo um arquiteto ou um líder técnico que acaba sendo responsável pela documentação, vamos dizer assim, interna do projeto. Mas aí, indiretamente, ou naturalmente, acaba sendo responsável por essa parte externa, mas a de uso, né, não a de interface. E eu acho que os conceitos da agilidade vieram dos 2 lados. Primeiro, integrou os times, então acho que isso que você está descrevendo, eu acho que acontece muito, né, essa troca, então você acaba sendo meio que uma mentora indireta dos desenvolvedores para documentar melhor, tanto essa documentação interna quanto externa. Mas, por outro lado, também veio aquela questão de, tipo, código em funcionamento em detrimento de documentação abrangente, vamos citar aí, parafraseando o Manifesto Ágil. Mas aí acaba sendo mais prejudicada essa documentação interna, que nem essas decisões, ou documentação de arquitetura, ou documentação de rodar, né, de configuração de ambiente, etc. Como que você vê isso, assim, esses 2 lados? Você taca mais na parte interna ou na parte externa? Ou em tudo? Você acaba dando meio que um suporte em tudo? Olha, pela minha experiência, eu sempre foquei mais em documentação externa, para o usuário final. Então, eu já trabalhei com documentação open source, por exemplo, então era o público aberto, qualquer pessoa, literalmente. Já trabalhei um pouquinho com documentação interna, mas o meu core, assim, o que eu mais gosto de fazer é documentação externa. Sobre o que você falou da agilidade, é até engraçado, porque, assim, teve uma época que eu acho que eu podia pedir música no Fantástico, de quantas vezes as pessoas viravam para mim e falavam, mas a agilidade, o manifesto ágil diz que... Não tem o que eu achei ótimo. Não, assim, eu achei ótimo você ter levantado isso, porque a gente aproveita para explicar, assim, contextualizar. Quando as pessoas falam de documentação abrangente no Manifesto Ágil, elas estão falando de documentação naquela época de gestão de projeto, que era um caramaço de informação. E realmente essa documentação, ela não
é útil. E assim, em redação técnica, né, em tech writing, até a STC, que é a Society for Technical Communication, né, ou Sociedade de Comunicação Técnica, que é nosso órgão regulador nos Estados Unidos, na definição dela sobre tech writing, ela fala exatamente isso, que é sobre você prover informações que sejam úteis ao seu público. Então, assim, e eu já recebi essas perguntas às vezes, qual que é a melhor documentação? A melhor documentação é que funciona. Se ela está organizada, se ela é direta ao ponto, se ela não dá fricção para a pessoa que está consumindo, se ela... E eu já falei isso para algumas pessoas devs também, gente, não é sobre escrever tipo um parágrafo com 10 linhas. Se para a pessoa consumir aquela API, ela precisa de uma informação que você fala em uma linha, você deixa em uma linha. Porque é sobre concisão também, é sobre objetividade, não é sobre fazer uma... É por isso que também existem diferentes tipos de documentação, que cada documento tem o seu objetivo. Se você está falando de uma documentação de negócio, você vai ser mais extenso em alguma explicação. Se você está falando de uma documentação técnica, que vai ser para uma implementação de uma solução, você vai ser mais objetivo, assim como um tutorial também é mais objetivo e assim por diante. Então, os diferentes tipos de documento também são para dar conta das diferentes situações de consumo da informação. Sim. Mas esse é o cerne da agilidade, né? Você ser crítico a respeito de tudo. Exato. Então, essa documentação, esse tutorial é útil para o usuário? Não, então não faz. Ou então faz. Ou Exato. Faz. Então é mais... Essa questão você foi perfeita. Agora eu tenho umas... Você levantou open source aí. Vamos para esse tópico, Matheus? Bora. Eu acho assim, é até muito bom tocar, porque assim, eu acho que o nosso nome veio disso, né? Eu acho que a gente realmente está vindo para cá, trazendo essa questão, essa cultura do open source, porque eu acho que a gente tem que aprender muito. Você falou várias coisas aqui, Mari, que eu acho que a gente tem que anotar, sabe? Eu acho que realmente essa questão da... Eu posso falar por mim. No início, realmente eu achava, assim, meu papel no início como desenvolvedor, tudo mais, era fazer código, sabe? Eu ficava assim, não posso perder tempo. Hoje eu vejo que, assim, desde o estagiário, talvez, do trabalho, tudo mais, realmente faz diferença se ele já entende essa cultura desde o início, sabe? Porque eu acho que acaba sendo enraizado, né? Que a gente fala assim, vamos entregar alguma coisa, vamos botar em produção, vamos fazer as coisas todas, e várias situações, repetidamente. Seja alguém saiu da empresa, seja perdeu o código, seja não tem documentação para refazer porque perdeu um comendo errado, a gente perde. E hoje, talvez, agora na minha posição, eu tô tech lead, eu vejo assim, realmente faz diferença. Faz diferença, mas está gerando vários projetos. E realmente a gente olha, talvez eu imagino o caminho da senioridade. Né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, pegando a questão do open source, acho que a gente já conversou aqui, não sei qual ordem vai ser, mas a gente falou com o presidente da Red Hat, o Gilson, inclusive, Gilson, muito obrigado por estar ouvindo a gente aí. E realmente a gente ouve e entende que assim, a Red Hat respira. Eu acho que a gente tem que aprender, sabe, com a comunidade open source, porque ela funciona há muitos anos. E justamente essa questão, na comunicação assíncrona, ela foca no que realmente tem que ser feito, a questão dos issues. E é uma questão, acho que eu vou bater nessa tecla de novo, porque eu adorei a questão cultural. Um exemplo bom que você deu, essa questão do oi, tudo bem. Eu achava que era indelicado, eu como brasileiro, mas talvez voltar aqui eu como carioca, assim, não mandar um oi, tudo bem, esperar a resposta, sabe? Mas a gente fica esperando muito. Realmente, se eu for esperar, a pessoa fala, eu vou mandar um oi, a pessoa responder, até mandar dúvida, a pessoa responder, a gente não tem esse tempo, sabe? Eu acho que realmente é indelicado. Então, assim, como a gente trabalha, como realmente eu acho... Vamos explorar esse tempo que você trabalhou com open source. O que você conseguiu aprender, sabe? Dessa cultura open source que você usou no seu dia a dia e que realmente a gente deva trazer para cá, sabe? Essa comunicação assíncrona, focar no que tem que ser feito, entender a importância. E eu acho que a gente bate isso aqui várias vezes. Em várias entrevistas já fiz aqui, papos, todo mundo fala, seja no CTO, no presidente, seja no dev, o que for, a importância de entender que a gente está aqui, usa tecnologia para resolver problemas. E eu acho que, volta ao que você falou, é um problema. Então, assim, como a gente documenta, cria essa cultura, sabe, de entender o open source e trazer para cá. O que você pode compartilhar com a gente? Conta aí, por favor. Eu acho que, nossa, o open source é uma escola, assim. Acho que para todos nós em tecnologia, assim, mesmo. Porque, até em documentação técnica, na verdade, muita gente me pergunta assim, e por onde eu posso começar a fazer portfólio? Vai para o open source. Acho que é até a mesma dica que se dá até para quem está desenvolvendo, né? Está começando a programar e quer ter ali no GitHub alguns projetos, um portfólio para apresentar, né, em processo seletivo. Para tech writing, a mesma coisa. Porque o open source, ele fala exatamente sobre isso, né? Essa coisa da inteligência coletiva. Então, você construir em parceria com outras pessoas. Eu acho que uma das principais lições que o open source me deu foi a ideia de você desenvolver um olhar empático quando você está documentando. De você pensar assim, desde a pessoa do Brasil que vai ler aquilo, até, sei lá, uma pessoa no Japão que está começando a programar agora. Provavelmente essa pessoa pode ter acesso ao seu projeto. Quando ela entrar, ela vai conseguir entender. E olha que é curioso falar isso para vocês, porque tem uma pesquisa, ela já é um pouco mais antiga, ela é de 2017, mas tem uma pesquisa que eu acho muito forte, assim, do GitHub, que mostra que, tipo, 93% das pessoas devs, quando elas entram num projeto open source e não tem documentação mínima, a pessoa larga o projeto. Só que, curiosamente, então, 93, é muita gente, praticamente todo mundo, né, assim, dá até para quase fazer essa generalização. E dessas mesmas pessoas que falaram isso, que elas largavam o projeto, 60% delas admitiram que elas nunca ou raramente contribuíam com documentação. Então, assim, é uma coisa muito interessante, na verdade, né? Porque a gente está falando de um problema que se no open source, que a colaboração e a contribuição é muito incentivada, imagina isso na iniciativa privada. Como que seria isso se a gente tivesse esse retrato, né, das empresas? Então... Eu fiquei curioso. Não, meu sonho é fazer essa pesquisa, na verdade. Se alguma instituição quiser fazer isso, eu agradeço, porque
eu acho que a gente teria um retrato muito interessante sobre como a gente tem dificuldade de orquestrar tudo aquilo que a gente vai gerando de informação mesmo, né? Não só organizar os nossos repositórios, mas as documentações ligadas a ele. A gente está falando de algo bem maior, na verdade, né? Sim. Mas a gente acha que fazer um projeto open source, se você botar o código no GitHub, ele vai viver sozinho, né? E aí eu queria fazer o gancho. Ou com um README. Já tem um README, já está documentado. Não, o gancho que eu ia fazer, perdi o gancho. Depois a gente... Não tem problema, não, eu peguei. Sabe o que eu acho que pode ser o gancho? É a ideia de que no open source você tem que pensar sobre como a pessoa vai chegar até o seu projeto. Às vezes ela não vai chegar de uma forma linear, tipo, ela entrou no meu site aqui, no meu GitHub Pages, depois ela vai cair no meu repositório. Isso. Ela vai cair, às vezes, direto no repositório, porque ela pesquisa uma palavra-chave. Tipo, quando ela entra no README, tem explicando minimamente quais são os requisitos necessários, como que ela faz o clone do projeto, como que ela quais são, por exemplo, porque uma outra coisa também que eu acho que é legal falar de open source, né? Muita gente acha que, eu vou contribuir de qualquer jeito com open source. Só que existe um grande debate sobre propriedade intelectual. Então, a partir do momento que você põe ali o seu pull request, você está cedendo a propriedade intelectual disso que você está mergeando para o projeto, porque é pelo bem coletivo. É um projeto coletivo, né? É open source, por isso. Então, você tem que ter um guia de contribuição junto com o seu projeto, para que a pessoa saiba, tenha uma boa prática de como ela vai subir esse pull request e vai fazer essa contribuição. Então, não é só colocar público ali, não é só botar um README bonitinho com, copia aqui essa linha de código para a sua ideia, para poder subir o projeto e acabou, você clonou e vai começar a contribuir. Tem que ter tudo isso ligado. Então, o Contributing Guide, tem que ter o código de conduta, porque a gente sabe que muitas vezes, quando não tem, a gente já tem várias questões ali que acabam... Imagina quando, né? Quando tem, às vezes acontece, se você não tem, é pior ainda. Pode acontecer outras questões ali. Então, é uma baita escola, principalmente dessa coisa de governança de dados, governança de propriedade intelectual, de compartilhar conhecimento, no caso de documentação, sobre você ter esse olhar de qualquer pessoa do mundo pode estar acessando o meu conteúdo, será que ele realmente está acessível? Então, como é que eu escrevo de uma maneira que, assim, eu literalmente tire todo o contexto que eu já sei e eu passe isso para o conteúdo de uma maneira que fique claro para quem não sabe nada disso, porque é isso, a pessoa vai acessar aquela informação, tipo, do zero, crua, ela não sabe absolutamente nada do seu projeto, às vezes ela não sabe nem de onde veio esse projeto, de que país, de que empresa, enfim. Então, eu acho que foi a maior escola de documentação que eu tive, foi ter esse olhar, sabe? O gancho que eu ia fazer tá aqui, porque open source, ele não é sobre código, é sobre comunidade. Não tem como você construir a comunidade sem você ter informação clara e toda disponível do jeito que você está falando, porque é justamente isso, você não sabe quem vai ser. Exato. Não tem como uma pessoa te chamar ali e trocar uma mensagem com ele. Então, acho que eu vou pegar outro gancho aqui. Bora com você. Eu já queimei o meu fósforo aqui. Não, eu acho assim, você falou sobre documentação, eu fiquei pensando assim, até é um ótimo início para quem quer começar um projeto open source, talvez uma isca de documentação. Traduzir para português, talvez não tem inglês, sabe? Então, assim, muitos não reconhecem o valor de realmente do primeiro start. Sabe que a gente fala aquele first commit? Então, assim, se inclusive atualizar a documentação ou botar um documento que não tenha. E eu vou aproveitar teu gancho, eu acho que assim, sobre a questão de comunidade, que eu fico pensando assim, hoje se fala muito sobre realmente as comunidades das empresas, né? Então, assim, todas as empresas criam a sua própria comunidade, você falou, né? Realmente cria, para a gerência do desenvolvimento dos devs em si, você realmente tem que gerir uma comunidade. Criar, realmente, trabalhar com essas pessoas e crítico é o jeito que a gente comunica, como a gente comunica, e realmente criar esse conteúdo. Eu acho que eu adorei que você falou, assim, eu acho que desassociar, talvez, esse fantasma, admito, desculpa, Mário, mas é verdade, esse fantasma que fica na nossa cabeça de documentação, né, que às vezes como trauma, né, ele já sai da faculdade talvez como trauma, ou nem da faculdade, do curso, e associar que, assim, é gestão de conhecimento. Eu adorei que tu falou, sabe, porque realmente, assim, já aconteceu várias vezes isso. Só você comentou do framework, eu posso aqui listar quantas vezes já a gente perdeu porque alguém decidiu alguma coisa e teve que brainstormar de novo, procurar, fazer um discovery, por que aquela decisão foi tomada. Então, assim, perde muito tempo. É trabalho demais. Muito. Só pensa que é trabalho de código, né? Falar, exato. Pensa no tanto de trabalho que você vai ter para ir atrás de uma. Ainda mais esse ano que a gente tá focando em produtividade, por todos os motivos. Então, acho assim, isso é muito crítico. Então, acho assim, como você vê essa questão da gestão do conhecimento para gerir uma comunidade? Porque, no fundo, toda empresa quer uma comunidade. Ela pode ter uma comunidade externa, mas eu acho que hoje a empresa está começando a enxergar. E a gente falou com várias pessoas, realmente elas confirmaram que realmente elas têm uma comunidade técnica dentro da empresa. Então, qual é a importância, talvez, a relevância de ter essa cultura forte e realmente focar em criação de conhecimento com documentação para a gente estar numa comunidade? O que você acha? Eu acho que é fundamental, na verdade, porque a gente está falando sobre pessoas que estão ali reunidas por um motivo em comum. Seja porque elas gostam de uma tecnologia, e eu acho que muitas empresas têm, inclusive, criado comunidades ao redor de tecnologias. Então, tem a comunidade Java, Python, Kotlin, etc. Às vezes é por forma de programação, então, entre desenvolvedores, mobile, web, etc. Tem diferentes interesses, mas, assim, geralmente é um interesse em comum que faz com que o grupo de pessoas se torne uma comunidade. Né? Acho que começa daí a questão. E uma vez que essas pessoas se reúnem em torno de um assunto em comum porque é do interesse delas, a gente precisa fomentar o compartilhamento de conhecimento, e geralmente isso é através de conteúdo. Então, eu acho que você fazer essa gestão do conhecimento nas empresas é fundamental, porque a gente está falando sobre, olha o tanto de coisa relevante e interessante que pode vir, de inspiração, por exemplo, para
E isso acontece muito em comunidade, né? Uma pessoa faz uma apresentação sobre um desafio que ela teve, como ela resolveu esse desafio. E ela compartilha com mais pessoas que também podem ter o mesmo desafio e podem se beneficiar disso. Então, eu acho que, não à toa, a gente tem muitos community managers surgindo nas empresas, né? Não só para comunidade externa, mas comunidade interna. Então, como que pode se engajar essas comunidades ali de dentro para que elas não só criem conhecimento, criem conteúdo, mas também elas espalhem boas práticas e etc. entre outras pessoas ali dentro, né? Então, eu vejo como uma peça fundamental, na verdade, porque é quase como o tronco que sustenta essa árvore, sabe? As pessoas da comunidade vão colocando ali as sementes, mas quem vai fazer esses galhos crescerem e tal é essa gestão mesmo. Seja ter pessoas que são responsáveis, como se fosse um chapter lead, por exemplo, né? Que é a gestão do chapter dessa comunidade, e essa pessoa cria, sei lá, um drive, ou cria um repositório e vai guardando isso, seja as próprias pessoas mesmo que dentro da comunidade vão criando e vão armazenando isso e vão ajudando a isso espalhar adiante, né? Eu tenho mais vivência com comunidade externa, mas pensando em comunidade interna, eu acho que o caminho seria esse mesmo, assim, ter esse olhar de, em vez de ser só um grupo que se encontra esporadicamente a cada 15 dias e discute coisas, mas como podem ter ações mais frequentes, então, sei lá, todo mês vai ter um webinar de tal coisa, então já vamos criar aqui um documento com pautas para poder a gente pensar em temas, ou então surgiu uma pauta quente porque na discussão no Slack surgiu esse assunto, então vamos transformar isso numa mesa redonda, vamos transformar nisso. Então, acho que ter esse olhar, sabe, de como aproveitar essas oportunidades que estão surgindo para não só criar informação, criar conhecimento, mas também engajar o relacionamento entre aquelas pessoas, porque a gente sabe que comunidade dentro das empresas é uma ideia maravilhosa, mas a manutenção dela é muito desafiadora, porque a gente está falando de dia a dia de trabalho. Quantos de nós aqui, a gente, tô numa iniciativa legal dentro da empresa, mas ela não foi adiante porque, putz, aquele quarter foi muito desafiador no trabalho, puxa para resolver tanto bug, tanta issue, e a gente sabe, né, tipo, o que mais acontece é o backlog crescer, né, nunca decresce. Aqui, você deu um outro gancho. Tem um assunto polêmico, a gente já vai falar. Calma, ele vai vir. Agora, uma coisa interessante, como você não veio da computação, e você já falou do GitHub, que você teve que aprender, que outras ferramentas você teve que aprender para entrar nesse mundo, e quais você usa hoje em dia para gerar documentação, para manter e para facilitar isso também, porque criar é fácil, é como código. É fácil a gente criar. Quero ver fazer manutenção. Atualizado, né? Isso manter atualizado e manter todos os artefatos em volta atualizados, junto, inclusive, a documentação. É verdade. Então, ferramentas. Eu tive que aprender, mais do que a sopa de letrinhas, né, da tecnologia, então entender, por exemplo, o mínimo do que era um algoritmo, uma lógica de programação, o que era uma API, como que ela funcionava, o que é um SaaS, enfim, entender essas nomenclaturas e modelos de negócio, assim, em tecnologia, né? Eu tive que aprender o GitHub, então, aprender a escrever em Markdown, entender o que é Git, versionamento, o próprio GitHub. Eu usei um pouquinho de GitLab, mas eu sempre usei mais o GitHub. E também mexer numa IDE, né? Eu uso Visual Studio Code. Então, olhar para aquela tela preta ali, entender como é que faz os comandos, como é que manda, enfim. Pode pôr o tema branco também. Pode pôr o tema branco. Não, mas esse lado, eu fui pro lado dev da força. Eu usei eu fui pro lado dev da força, né? Inclusive, o meu WhatsApp Web está em Dark Mode também. Me tornei essa pessoa, porque no começo, quando eu entrei em tecnologia, eu falava, nossa, esse povo coloca tudo tela preta, não sei pra quê. Aí depois de tanto tempo em tela, eu falei, agora eu entendi. Tem um motivo, né? Tem um motivo. E hoje eu uso no trabalho, assim, quando eu preciso publicar coisas de documentação técnica, eu uso muito o GitHub e o Visual Studio Code para poder gerar os documentos ali em Markdown e enviar para o repositório. Como eu estou numa posição agora mais focada em gestão, então eu acabo usando ou as ferramentas próprias do Mercado Pago, que a gente tem para algumas coisas, ou o próprio Google Workspace mesmo. Então, para fazer a gestão de alguns documentos internos e tal. Mas é porque eu estou mais nesse escopo, mais ligado à gestão. Mas quando eu era documentadora mesmo, assim, que eu escrevia, etc., eu usava mais essas ferramentas, porque nesse caso, e eu acho que é legal falar isso, existe uma corrente de trabalho nossa que é Docs as Code. Então, é essa abordagem que trata a documentação como código. E por isso usa as mesmas ferramentas e mecanismos de gestão de código para se documentar. E que até hoje, pelo menos na minha experiência com o Brasil, eu vejo que é que mais as pessoas acabam aderindo, porque para a pessoa desenvolvedora é mais intuitivo, né? Porque ela já continua ali no mesmo ecossistema. Claro. Você não tira ela para ir para uma ferramenta de gestão de conteúdo, sei lá, tipo um Confluence, por exemplo, entendeu? Que a gente precisa usar, mas para a pessoa dev é menos intuitivo, porque, enfim, já está ali no GitHub, já está ali mexendo no Markdown e tal, então acaba que é mais intuitivo para ela, né? Mas até para manutenção mesmo, né? A gente está falando de documentar API com Swagger, é um trauma você ter um Swagger separado. Daí eu fico imaginando você clonando lá o repositório, indo lá no docstring ou no Python lá e mexendo no comentário da classe para ele gerar o Swagger automaticamente. Não deve ser uma coisa muito fácil também. Então. Entendi, Alan, eu entendi essa ali. Falando sobre ferramentas, acho que eu ia perguntar, porque a gente está perguntando para todo mundo. A gente está nessa questão aí, né? Todo mundo fala o quanto isso impacta. Você já sabe o que eu vou falar, né? Então, assim, pronto o banner aqui, ó. Já sei. Quando você levantou essa você levantou, eu saquei. A gente realmente fala muito sobre isso. A gente já viu visões completamente diferentes aqui. E é essa que eu tô adorando. Isso eu tô adorando, porque realmente tá vendo cada um pensando de uma forma diferente. Eu acho que a gente tá vendo como. É agora, eu acho que quando sair daqui vai ser um pouco depois, mas acabou de ter uma notícia que já estão vários bilionários, pessoal da indústria querendo regulamentar, porque
a Itália aqui querendo bloquear. Então, assim, tá uma questão louca, essa questão do ChatGPT. Como é que você vê isso, essa questão talvez dele gerar documentação? Você acredita? Como é o trabalho? Porque assim, eu ainda sou daqueles que eu acho que dá para usar, mas tem que saber fazer a pergunta certa. Então assim, o que você acredita sobre essa questão do ChatGPT, que realmente ele está perguntando para cada uma das visões, né? Cada um dos temas, como realmente ele impacta a questão do dia a dia, eu acho que ajuda, impacta. Qual é a sua visão, Mari? Você que é especializada. Eu acho que é uma discussão muito longa e acho que não temos uma resposta final. Eu já vi de tudo também, já vi gente falando que, então não vai precisar mais de profissionais de escrita, porque o ChatGPT vai roubar o cenário, ou então não, ele vai ser um aliado. Eu tenho uma visão mais otimista de que ele é um aliado, porque eu acho que, assim, já fizeram essa pergunta para ele, na verdade, né? Já perguntaram, você substitui technical writers, ou então você vai fazer o papel de technical writers e tal, e a própria inteligência artificial falou que ela não vai substituir, porque ela tá ali para ajudar em trabalhos mais manuais, mais demorados, de, por exemplo, compilar informação, trazer conteúdo prévio, mas que ela não é humana, e, portanto, ela não vai dar conta de algumas coisas que nós, enquanto profissionais de escrita, e que se debruçam sobre temas como experiência do usuário, sei lá, teorias da inteligência humana, então, teoria da inteligência múltipla, que é estudar como as pessoas aprendem e absorvem conhecimento. Claro que o ChatGPT, ele é revolucionário em pegar essas informações e trazê-las de uma forma muito elaborada, né? Sexta-feira, recentemente, né, eu tive na AppCon, né, que foi o evento de APIs e tal, e eu fiz uma palestra sobre portal developer, e eu usei o ChatGPT para ter ideias de como eu ia montar minha argumentação. Então, eu acho que, assim, não é que nem um vilão que ele vai roubar nossos empregos. Eu acho que não é tão fatalista assim. Até porque as coisas não são tão rápidas assim, né? Hoje eu estava lendo mais cedo a newsletter da Nina Talks, né? Da Karina Troncos, da Apple Developer Academy. E ela teve um momento da newsletter dela que ela falou uma coisa que é verdade, assim. Quando os computadores, sei lá, a TV veio, ela não roubou totalmente o protagonismo do rádio. O rádio conseguiu coexistir, foram vivendo outras coisas ali. Então, a gente está falando sobre uma nova mídia. Sim. Essa nova mídia, claro que ela vai ocupar um espaço relevante na sociedade e a gente vai descobrir como ela vai ocupar ainda. Não é que ela já chegou, ocupou e devastou e, nossa, temos que ficar extremamente, sabe? Eu não acho que é tão fatalista assim. Eu acho que precisamos sim entender qual é a melhor maneira de usar isso, porque eu acho que, como toda tecnologia que é criada pelo homem para o homem, né, pelo humano para o humano, a gente precisa entender a melhor forma de usar isso com responsabilidade ética. E aí eu concordo. Temos que fazer isso, até porque, acho que até teve uma notícia que saiu recentemente da Amazon, acho que ela teve que derrubar vários livros que foram lançados usando o ChatGPT e não era dado devido crédito, acho que até teve uma notícia assim. Então, assim, não é que você vai pegar o ChatGPT e você vai sair publicando coisas e tornando pública e vai substituir profissionais que são dedicados a isso, a criar conteúdo autoral. O que a gente está falando é que o ChatGPT ele pode vir, por exemplo, para contribuir para facilitar nisso. Então, por exemplo, eu preciso escrever uma documentação e eu não sei como escrever a introdução dela, eu não sei como pegar esse bloco aqui de informação e trabalhá-lo. E o ChatGPT pode trazer alternativas. Então, ele vai ajudar na construção disso, mas ele não vai pegar o papel da pessoa que faz isso. Eu, pelo menos, não tenho visto dessa forma. Assim. Eu acho que a gente ainda não tem como prever também o que vai acontecer. Exato. Eu entendo que é importante a regulação acontecer dessa tecnologia, assim como surgiu a regulação para outras mídias, porque a gente também precisa pensar sobre como isso vai ser usado e da melhor forma possível. Quando eu falo melhor forma... essa é a discussão. Responsabilidade, né, e seus devidos limites que precisam ser também colocados. Senão a gente entra numa seara que nem aconteceu das imagens ali, né, do Papa, que foram distorcidas e etc. Então, assim, a gente tem que ter parcimônia na hora de usar isso. Já diria o tio Ben, né, grandes poderes e grandes responsabilidades. Eu acho que é isso. A gente tem que ter um papel sobre aquilo que a gente está usando. Então, acho que é isso, assim, sabe? Como uma profissional de escrita, eu não vejo que o ChatGPT vai ser necessariamente a ferramenta que vai aniquilar a carreira. Porque escrita existe desde que o mundo é mundo, assim. A nossa forma de sobreviver enquanto ser humano é se comunicar. Sim. Isso é humano. Isso é da natureza humana. A gente se comunica via oral, via escrita, porque é a nossa forma de sobrevivência. Se hoje a gente sabe o que aconteceu lá no passado, é porque tinha os pergaminhos, tinha a pintura rupestre, sabe assim? Tipo, então a gente está falando de uma coisa que é essencialmente humana. Passar o conhecimento, igual a gente estava falando. Passar o conhecimento, perfeito. Então, assim, não acho que vai acabar, não é aquela coisa assim, sabe? Não vejo com esse olhar tão fatalista. Mas vai se transformar. E aí, acima de tudo, a gente precisa descobrir como é a melhor forma de usar isso no nosso dia a dia como nosso aliado. E do nosso lado, enquanto profissional de escrita, também fica o desafio de como a gente se recicla diante dessas novas tecnologias. Porque não vai ser só sobre usar as ferramentas, mas como usá-las da forma mais estratégica. Porque é o que você falou, o ChatGPT é ótimo, mas tem que saber fazer a pergunta certa. E fazer boas perguntas é difícil. Tem que saber interpretar a resposta. E aí eu acho que é um grande novo mercado, Mari, porque interpretação de texto, vamos concordar, não é o forte da nossa educação do modo geral. E ainda, acho que no outro podcast eu falei, no outro episódio, eu acho que o chat, o AI em geral vai ajudar a gente a ser autor.
ou a destravar, igual você falou, né? Eu tava aqui antes de gravar com o Matheus falando, nossa, eu preciso fazer aquela chamada de voluntários pro nosso projeto lá, mas não consigo escrever um parágrafo, Matheus, nossa, eu vou pedir pro ChatGPT escrever para mim, pronto, vai me ajudar. Não é uma coisa crítica, mas o que a gente precisa fazer, eu acho, esse exemplo da Amazon que você deu, acho que fazer a autoria do texto vai ajudar muito. Mas e o editor, né? Quando você vai fazer o livro, não faça para um editor, então acho que é aí que tá o nicho que eu tô te falando. Nós agora vamos ter que nos educar a sermos o editor daquele texto que ele tá gerando, a revisar, a conferir, a checar e a usar as partes melhores. Porque é cultural, né? A gente tem que adquirir essa questão dessa cultura. Mas agora a gente é preguiçoso, todo mundo quer tudo pronto, né? Quer botar lá a pergunta de qualquer jeito, lá escreve qualquer pergunta de qualquer jeito, quer saber perguntar, pega a resposta, copia, cola e nem lê, né? Nem lê o que tem lá. Ah, não, deu um tamanho bom aqui, vou usar. E sabe uma coisa que você falou, e quando você falava uma coisa que me ocorreu também, nosso trabalho no dia a dia, e acho que vocês me perguntaram um pouco de rotina, né? A gente escreve muito, mas boa parte da nossa rotina é justamente ir atrás das informações que ficam espalhadas na empresa. Então, assim, marcar reunião com stakeholders, né? Com SMEs também, que é uma outra expressão que se usa muito na nossa área, que é o especialistas. É o especialista, né? O subject matter expert. Então, a pessoa lá que é interessada daquele assunto. Então, a gente vai atrás das informações e fica o tempo todo fazendo perguntas. Porque às vezes você chega para uma pessoa desenvolvedora, como é que faz isso? Faz desse jeito. Tá, mas sem explicar como se eu já soubesse disso. Me explica se você nunca tivesse falado comigo antes. E é um exercício de interpretação mesmo, de como eu vou passar essa informação para alguém que não sabe disso. Então, mais do que só a edição, é também sobre esse trabalho de curadoria mesmo, sabe? Isso é uma coisa essencialmente humana. Essa curadoria, esse cuidado, esse olhar para como a outra pessoa vai absorver. O senso crítico, né? Senso crítico. E entra cada vez mais também um olhar muito data-driven para conteúdo, né? Então, assim, como que eu vejo o valor de negócio que essa documentação está tendo, né? Tanto que uma das métricas que tem na nossa área é a case deflection, né? O deflection rate, que é quando você consegue fazer uma parametrização, por exemplo, entre área de suporte e documentação. E o quanto que ticket de documentação de suporte diminuem por causa de documentação. Então, ter esses olhares de negócio também vai ser fundamental. A gente vai ter que parar de usar argumentos de precisamos documentar porque é importante para eu preciso documentar porque eu consigo fazer com que a quantidade de tickets sobre esse assunto caia em tanto por cento e isso vai gerar um retorno para a sua receita de tanto por cento. E a pessoa vai falar a verdade, né? Tipo, onde que eu começo a fazer, então? Então, de novo, acho que vai amadurecer o nosso olhar enquanto área, eu acho, sabe? Porque vai fazer a gente ter que desenvolver mesmo esse senso crítico de não é só documentar porque é importante, é legal. É documentar porque eu preciso garantir que a adoção desse produto seja facilitada. E eu preciso garantir que a gente diminua fricções na experiência da pessoa que está tentando se integrar, adotar essa ferramenta. Então, começar a ter esses argumentos de negócio também ligados a conteúdo, sabe? Porque a gente sabe que é muito difícil também, porque nas empresas, geralmente, as pessoas redatoras, elas não ficam próximas a negócio, a produto, elas ficam geralmente muito afastadas. Então, também é sobre um debate disso se aproximar e enxergar a documentação como produto, como parte do negócio, né? A gestão do conhecimento como estratégia de negócio. Para mim, esse é o resumo. Realmente, agora, em vez de olhar como documentação, é gestão do conteúdo, de conhecimento, sabe? Eu acho que isso é importante. E dar esse olhar, igual você falou, um outro olhar sobre a mesma temática, sabe? Concordo. Você fala assim, tem que documentar. O pessoal fala, meu pai tem que documentar, quase morrer. Vai falar assim, olha, culpa disso, a gente vai conseguir reduzir, vai conseguir focar em coisas mais importantes, sabe? Eu acho que vai reduzir, a experiência do usuário ser melhor. Acho que é uma outra venda sobre um trabalho que é super relevante. Mário, eu tô vendo aqui, nosso tempo tá quase aqui. Será que vai dar, Matheus? Vamos tentar. Será? Eu não tinha ideias, então, mas quem sabe ideias. A gente aqui é assim, vocês não combinou, né? Vamos lá. Então, Mário, a gente tem que falar assim, a gente falou de open source, falou dito, você levantou, saquei. Então, assim, a gente tem um quadro, que commit foi esse, Matheus? Então, pra você, esse desafio, conta pra gente uma experiência deu tudo errado. Tudo errado, sabe? Pode ser aquele projeto, quando você tava pensando aqui, eu falei, será que você já chegou no projeto e falou assim, não, tá tudo documentado, tá pronto, não tem tá? nada. Daí você foi lá ver e falou, nossa, isso tem muito. Não, conta um desse pra gente rapidinho. Dá um exemplo aí, vai. Nossa, eu acho que Bom, tiveram vários casos, na verdade, né? Eu já tive caso, por exemplo, chegar numa... já sei, tem uma boa história. Não foi exatamente uma coisa que deu muito errado, mas foi um dia que eu percebi o porquê que devs tem tanto trava com documentação. Foi um dia que eu tive que revisar era uma documentação de uma CLI. Então, o dev tinha feito lá os textos da CLI que retornavam quando você rodava alguns comandos. E era um texto em inglês bem técnico. Só que o texto estava muito confuso. Então, quando a pessoa rodava lá, nem lembro mais qual era o comando, mas dava lá o retorno, essa mensagem de retorno estava muito confusa. A pessoa não sabia o que fazer na sequência. E ele me pediu para ajudar a revisar esse texto. E eu comecei a fazer perguntas para ele, para eu entender o que ele queria transmitir com aquela mensagem, para a gente trabalhar aquele conteúdo de, 4 ou 5 linhas de uma maneira que ficasse clara para a pessoa que fosse rodar aquela CLI. E aí ele rodou uma vez, né, revisou uma vez, aí me passou, eu falei, não, peraí, não tá claro. Aí fui de novo, não tá claro. Aí eu acho que na 4ª vez, que tipo, eu já tinha mexido no texto junto com ele, não tava claro, ele pegou e falou assim, Mário, eu desisto, isso não é pra mim, eu não sirvo, eu sou uma pessoa técnica, eu não sei mexer com isso. E aí ele entrou num canal, assim, num loop de negação enorme. E aí eu virei e falei, não, você sabe, foi você que desenvolveu o comando. Você melhor do que ninguém sabe como é que ele funciona, para que ele serve, o que ele deveria retornar.
você talvez esteja com dificuldade de comunicar isso. Mas eu estou aqui para lhe ajudar a comunicar isso. O meu papel é esse. É você me falar tecnicamente o que é isso e eu vou te ajudar a traduzir isso para uma pessoa que não sabe. Eu vou fazer esse filtro por você. Eu vou lhe ajudar nisso. E aí ele falou, não, porque para mim é muito difícil, eu não sei me comunicar. Aí ele entrou no looping que assim, ele começou a me contar que ele não submetia palestra por causa disso, porque ele tinha essa trava. Que E aí, isso? Você é mentora indireta das pessoas, né? Eu fui psicóloga, assim. E aí eu expliquei para ele, eu falei, não, calma. Se você quiser ajudar nas próximas submissões, eu lhe ajudo. Mas agora, vamos lá. Eu fui e a gente reescreveu até que deu certo. Mas aí, nesse dia, foi quando eu entendi. Porque foi logo quando eu comecei a trabalhar como tech writer. E eu percebi que tinha uma resistência das pessoas em marcar reunião comigo pra gente documentar. E aí, nesse dia, foi que a minha ficha caiu. E eu falei, não é porque eles não querem documentar, é porque eles têm medo de não saber fazer isso. E isso talvez ativar ou alguma vulnerabilidade, alguma insegurança, alguma outra coisa. E aí foi quando eu mudei o discurso. Eu comecei a mudar o discurso na hora de falar com eles. E comecei a falar assim, não, a gente divide a expertise. Minha expertise é essa, eu te ajudo a traduzir isso, vamos fazendo aqui e tal. E aí, eu fui sentindo que eles foram entendendo que, assim, poxa, realmente, não é uma perda de tempo. Ela vai, tipo, acelerar o meu tempo aqui, porque enquanto eu demoraria muito tempo para fazer isso sozinho, ela vai me ajudar a destravar. E a gente vai conseguir documentar isso muito mais rápido. Teve vez também da gente documentar coisa e passar pro dev da outra squad, e, tipo, a pessoa não entender nada, sabe? Aí eu tive que explicar para eles, então, gente, sabe aquela ideia que a gente tem de que, todo dev mobile sabe isso, todo dev iOS sabe? Não sabe. Exato. Não tem documentar. Pode supor, né? Acho Não, que essa questão do open source, da nossa cultura inner source ajuda, porque a gente acaba trazendo isso internamente também, e aí melhora a comunicação. Não, e aí, eu fico pensando que, realmente, sabe, eu acho que é uma questão, talvez, até, se eu for comparar muitos, até a questão de compartilhar com inner source, open source, documentação, a gente fala assim, faz o código, mas assim, na hora de compartilhar, talvez abrir, mas o pessoal vai ficar jogando meu código. Eu vou fazer uma documentação, pode não estar tão bem feita. Eu acho assim, aí acaba entrando justamente nesse looping, sabe, de não sair talvez aquela questão do perfeito, né, contra o feito, que não sai, sabe, eu acho que, você falando, lembrei vários casos aqui que eram justamente a mesma coisa. Sim, e assim, uma coisa que eu acho que é legal falar, e eu falei isso inclusive na palestra que eu fiz recentemente, é que a gente não precisa inventar roda quando a gente está falando de algum tipo de documentação. Existem muitos templates open source no GitHub. Se você jogar, tipo, tem um projeto maravilhoso que chama The Good Docs. Se eu não me engano, acho que se chama assim. O The Good Docs é um repositório só com template de documentação open source. Então tem template tutorial, tem template acho que de documentação de API, tem vários templates. Se você não tem como contratar uma pessoa de tech writing, que eu sempre vou incentivar para vocês contratarem, mas se você não pode nesse momento contratar uma pessoa especializada nisso, pega esses templates open source e usa eles como base, até você criar um próprio da empresa, que atenda às necessidades da empresa, né, ou do seu projeto, enfim. Começa pelos templates, porque assim, é uma forma de ir destravando também, porque eu sei que também uma outra coisa que acontece muito, e já peguei tanta documentação para revisar que era assim, era que a pessoa não tinha um modelo muito bem para seguir, então ela saía escrevendo tudo. Vocês me falam que desenvolvedor não gosta de ler documentação e tá me mandando uma caralhada de texto. Mas é que eu não sabia onde parava, o que eu tinha que escrever. Então, assim, você tem que ajudar também com esses campos, sabe? Para você ir preenchendo de acordo com o que tá ali na pergunta. Então, é uma forma de você saber o que documentar no começo e como. Eu acho que esse como também é uma dor que pega muito. Mas eu não sei fazer um documento bonito. Eu não sei como estruturar de uma forma legal. Eu sempre procuro um design, um template para começar. Acho que isso me ajuda a destravar, sabe? Eu adorei essa ideia. Então, Mária, vamos lá, para quem tá ouvindo a gente. Então, como talvez uma dica final, mensagem final, eu vi que infelizmente nosso tempo, porque esse assunto aqui, né, é polêmico, eu adoro. É só me chamar de novo, gente. Sim. Exato. Fechado aí. Fechado aí. Vamos esperar daqui 6 meses para ver o impacto do chat GPT, daí a gente faz Pronto, a gente faz a parte 2. As partes 2 para ver o que mudou, o antes e o depois. Fechado. Então, Mária, quem tá ouvindo a gente e talvez queira começar, sabe, eu sei que você tem os seus cursos e tudo mais, então quais dicas que você dá para quem, eu fiquei imaginando assim, talvez pessoas igual você não sei nem da área, pode ser da área, pode não ser da área, então assim, talvez está ouvindo a gente, tiver uma oportunidade para entrar na área de tecnologia. Assim, qual dica você dá sobre o mercado e como começar a ser uma tech writer? Como é que vai? Então, eu acho que o primeiro passo é você pesquisar sobre o que é tech writing. Então, assim, a gente tem uma comunidade que é Tech Writing Brasil, que é a nossa comunidade brasileira. A gente tem um canal no Telegram, tem uma página também no LinkedIn, tem um grupo, além do grupo no Telegram, tem um grupo de vagas no Telegram, tem o Instagram e tem o LinkedIn. E tem o nosso site também, que eu acho que é techwriting.com.br. Então, se você quer saber sobre o que é esse universo, primeiro começa lendo, até para ver se realmente te atrai, se você se interessa, se identifica por essa carreira. Não tem uma formação específica, existem cursos, não só os meus, mas existem de outros cursos também, na Udemy, em outras plataformas. Mas eu acho que o primeiro passo é isso, ler e ver o quanto você se identifica. Não existe uma formação específica, então assim, eu sou formada em jornalismo, mas eu conheço pessoas que são formadas em administração, em letras, em biblioteconomia, em publicidade, que também se tornaram tech writers, assim como pessoas de administração. Então assim, não tem um caminho único para você trabalhar com isso. Eu acho que o que eu diria que assim, é o principal fator para você querer trabalhar com isso é você gostar de aprender o tempo todo e se desafiar a aprender coisas o tempo todo. Até porque a gente fala aqui tech writing sobre aprender a aprender e aprender a ensinar.
Então, assim, você tem que ser essa pessoa que é quase uma esponjinha, assim, você chega nos lugares que você gosta de fuçar, entender como aquilo funciona, como você explicaria isso para outra pessoa, você gosta de fazer esse exercício de criação de conteúdo com esse foco, em orientação e instrução. Então, acho que se você se identifica com esse universo, assim, de uma pessoa que gosta de testar, de experimentar, de aprender, e se imaginaria fazendo isso, eu diria que é um grande indicativo. Porque as hard skills, assim, você aprende, você vai nos cursos, nas formações e tal, você aprende. Mas eu acho que essa soft skill de você ter comunicação interpessoal, saber mediar conversas ali, pegar as informações e saber trabalhá-las, fazer esse jogo de cintura, assim, eu acho que é o mais importante do que só as hard skills, sabe? Então, eu diria isso, começa primeiro lendo sobre, me adiciona, me segue nas redes também, se quiser trocar comigo, @MariMoreiraTW em todas as redes, então, assim, é só me chamar também, eu ajudo com o que eu puder. Tem a comunidade, depois eu vou passar os links pro pessoal colocar aqui na descrição do vídeo. Sim, tem os links dos grupos para adicionar, então, assim, e só se joga, porque eu acho que, assim, claro, teve uma mudança nas vagas, assim, de um tempo para cá, né, com tudo que aconteceu no mercado, mas é fato que o mercado de tecnologia segue pulsante. E acho que cada vez mais as empresas estão entendendo que precisam de profissionais que ajudem a dar conta disso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma estrategista de conteúdo, que é a Leigh Hartzman. Ela trabalha no Google, mais especificamente para o Waze. E ela fez esse artigo em 2020, na época da pandemia, falando sobre gestão do conhecimento. E aí tem uma frase no artigo que eu gosto muito, que é: com tanta ambiguidade no mundo, o único caminho que a gente pode forjar até o desconhecido é escrevendo sobre ele. E eu acho que, apesar dela estar falando de documentação interna, eu acho que descreve, assim, tudo que a gente enfrenta como desafio na tecnologia. Porque, assim, a gente precisa dar conta de escrever sobre isso. Esse escrever não é só a escrita, mas é consolidar esse conhecimento, sabe? Organizar tudo que se está gerando. Então, assim, não é sair já falando que, sei lá, o ChatGPT vai acabar com tal carreira, assim. Você ainda nem entendeu todas as possibilidades dele. Não dá pra gente dar um veredito sobre o que vai acontecer com ele, né? Então, o único caminho que a gente pode forjar até o desconhecido é escrevendo sobre ele. Sabe, aterrissando, colocando as coisas no lugar, trabalhando, interpretando. Então, cada vez mais as empresas vão precisar de pessoas que façam isso. E isso também ocorre do nosso trabalho. Então, é meio filosófico, assim, mas eu gosto... Não, adorei. A gente também não entende a ambiguidade da nossa área, né? De tão abstrato que é a computação, parece ser muito físico, mas é totalmente abstrato. E o que é óbvio pra gente é totalmente ambíguo ou estranho pro público. E aquilo, às vezes, até o óbvio precisa ser dito, né? Ou, no caso, escrito. Por favor. Então, com ela, esse gancho, Mari, muito obrigado. Adorei a ideia do parte 2, hein? Porque realmente vou ficar essa questão do antes e depois, né? Vamos fazer, então, Mari, novamente, muito obrigado. Foi um prazer lá. Já estava lá no TDC. Então, assim, realmente tá aqui, porque eu acho que tá super quente, super necessário. Eu acho que se a gente mudar a cabeça de quem estiver ouvindo a gente, vai ter valido a pena. Então, assim, realmente, se adicione aí, porque eu já acompanho o material, então, realmente, material de qualidade. E, assim, vamos marcar mais, hein? Porque eu realmente fui curioso para saber como é que vai ficar essa questão um pouco mais para frente. Mari, muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente.